Olá, eu sou Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Vim aqui para mais um Athena Talks para a gente comentar sobre os resultados dos nossos fundos de renda fixa e de infraestrutura de dezembro de 2025. Vamos começar? Na tela, os resultados do Tapir, do Yield D30 e do nosso fundo previdenciário, da XP. Todos os fundos, como vocês podem observar, tiveram resultado em dezembro acima de 100% do CDI e no ano fecharam também acima de 100% do CDI. Para nós, esse resultado foi muito satisfatório, principalmente porque se a gente for lembrar, 2025 foi um ano extremamente desafiador do ponto de vista de prêmio de mercado. A gente, ao longo do ano, passamos por discussões de spreads, recuperações judiciais, empresas em dificuldade e principalmente taxa Selic muito alta. Esse foi, eu acho que do nosso ambiente, da nossa indústria de crédito, a discussão da Selic alta foi, acho que, onipresente e da falta de spreads, mercado cauteloso. E a gente conseguiu obter em todos os nossos fundos resultados com baixa volatilidade, como a gente sempre frisa aqui, e acima de 100% do CDI. O Tapir, que é o nosso fundo de liquidez diária, como vocês podem ver, ele teve um resultado muito bom e condizente com o objetivo do fundo. É um fundo de liquidez diária, que é para ter baixa volatilidade, a gente precisa da liquidez caso um cotista solicite o resgate, precisa ter bastante caixa nesse fundo, alta diversificação de ativos, para ele não ter concentração, para ele ser um fundo extremamente diversificado, menos arriscado do ponto de vista de crédito e também de marcação a mercado de alguns ativos. E ele conseguiu aí ter um resultado no ano próximo a 103% do CDI, no ambiente que eu acabei de citar, com falta de spreads. Então a gente ficou muito satisfeito com o Tapir. O Yield D30, que já é um fundo de liquidez 30 dias, então demora um pouquinho mais para você ter o dinheiro de volta caso você peça seu resgate, ele teve um resultado acima de 105% do CDI, 105,63 no ano, estou falando, mais precisamente. É claro que a gente gostaria de ter tido um resultado ainda acima, em torno de 110 do CDI, seria extraordinário, seria excelente. No entanto, a gente teve aí um resultado 105, 106% do CDI. Por que aconteceu isso? Apesar da gente considerar um resultado muito bom, porque veio acompanhado também da baixa volatilidade, sem nenhuma surpresa no meio do caminho, não teve um mês extremamente baixo, depois uma recuperação, nada. Eu diria que foram meses relativamente sem surpresas para o nosso Yield D30. Mas a gente também não viu o Yield D30, como eu disse, nesses resultados 110, 115 do CDI. Não que a indústria teve esses retornos, a indústria também não conseguiu. Aliás, se a gente for falar da indústria, é o oposto, O que a gente viu foram muitos fundos abaixo de 100% do CDI, principalmente no mês de dezembro e alguns meses pontuais, principalmente por alguns casos de crédito que a gente observou ao longo do ano, como Oncoclínicas, Ambipar, V-Rental, Semi-Hospitalar, então tiveram Braskem. Quantos casos não houve em 2025? Tirando isso, que a Athena a gente não participou de nenhum evento, mesmo assim, os fundos, a indústria de crédito, foi muito desafiadora para a nossa indústria de crédito em 2025 pela falta de spreads. Então, quando a gente coloca num contexto, o resultado do Yield D30 a gente também considera excelente. É importante sempre colocar dentro de um contexto de mercado. A gente está passando por um ambiente de spreads baixos, mas isso não foi restrito somente a 2025, isso veio lá de 2024 já. 2024, esse início do fechamento que a gente chama dos spreads já havia começado. Então, colocando nesse contexto, a gente conseguir trazer resultados sem vol, acima do CDI, acima do nosso fundo de liquidez diária, a gente considera excelente. E finalizando para o nosso fundo previdenciário, o Prev XP, o resultado acima de 102% do CDI, a gente ficou muito satisfeito também. Primeiro, porque o Prev é um fundo também extremamente conservador, assim como o Tapir. Apesar dele não ser liquidez diária, ser liquidez 9 dias, ele é um fundo que a gente trata com muita cautela, como se ele fosse liquidez diária, vamos dizer assim. A gente mantém pelo menos 20% em caixa, como a legislação, inclusive, nos obriga.
Ele é um fundo também ultra diversificado, com menos FDICs na carteira do que o IDD30. E principalmente a gente tem que sempre lembrar, né? Ele é um fundo voltado para a aposentadoria. Então a gente traz esse objetivo dos cotistas para a nossa gestão. Então uma gestão extremamente diversificada também do ponto de vista dos ativos e de liquidez, né? A gente procura aí manter, aliás, bem acima de 20% em caixa, duration baixa, aí por conta também dos dados de mercado, né? A falta de spreads faz com que a gente encurte muito a duration dos nossos fundos, mas o principal é que mesmo também dentro desse cenário desafiador, com baixa oferta de produtos muito interessantes, a gente conseguiu trazer baixa vol, resultado acima de 100% de CDI, num fundo que é muito voltado para o longo prazo, para a aposentadoria, que é para ser um fundo de fato que não dê surpresas. E a gente vem conseguindo, desde o início dos nossos fundos, não só aí no Prev XP, a gente vem conseguindo de fato trazer esses resultados bem satisfatórios. Passando agora na tela para o nosso fundo de infraestrutura, que começou em fevereiro de 2025, a gente completou aí 11 meses de existência do fundo e no ano o resultado foi 11,21% de rentabilidade positiva. Para um CDI que foi 13,12% e a gente ficou aí um pouco acima de 85% do CDI, então ficou 85,49% do CDI no ano. A gente ficou muito satisfeito também com o resultado desse fundo. Lembrando que ele é um fundo que no momento não está redeado, então ele tem mais volatilidade de mercado. E aí eu vou até querer mostrar o gráfico que eu sempre mostro para vocês de curva DI, mas no contexto do fundo de infraestrutura. Então na tela agora, a nossa curva DI futura, o que a gente observa? A linha marrom contínua, que chega no 13,5 no final, como vocês podem ver, é hoje. É como que está a curva DI prevista de hoje até 2035, até um pouco para frente, aliás, de 2035. Essa é a hoje. Só que quando a gente vê como que estava no mês passado, é a linha de baixo, a tracejadinha mais clara, ela estava na casa dos 13,1. Então essa abertura, essa subida na curva impactou o resultado do fundo de infraestrutura no mês de dezembro. Como vocês podem ver no gráfico anterior, no mês de dezembro, o nosso FIINFRA ele teve um resultado de 0,32%. Foi abaixo do CDI, né? O CDI de dezembro foi 1,22%. O nosso fundo de infra ficou em 0,32%. E por que ele foi impactado, né, negativamente nesse aspecto, por essa abertura da curva? Então, porque quando a curva abre e o juro real abre junto, a gente tem um impacto nos ativos atrelados a IPCA. É assim, é a natureza do produto, faz parte. Então, por isso que ele teve um resultado abaixo do CDI em dezembro. Mas no ano, o resultado aí ficou acima de 85% do CDI, lembrando que o fundo é isento de imposto de renda, né? Então, ainda que ele tenha ficado abaixo do CDI, quando a gente compara com fundos que pagam come cotas, ele ficou praticamente na mesma proporção, tá, de resultado. Agora, claro que para frente, a gente espera que esse resultado não fique na casa dos 85% do CDI, e sim que ele, inclusive, supere o CDI ainda com a isenção. Então, se a gente fosse colocar na conta a isenção, ele seria mais ainda positivo do que isso. Mas o fato é que no mês a mês, por ele ser um fundo que, né, tem uma certa volatilidade de mercado, pelos seus ativos estarem atrelados ao IPCA, então faz parte do jogo, né, ele ter volatilidade, porque ele segue, na verdade, ele é muito mais próximo do IMA, nesse momento que ele está sem hedge, do que do CDI. Então ele de fato vai ter um resultado muito próximo do IMA-B. Então, que é o resultado que ele de fato obteve em dezembro. Eu vou trazer um gráfico agora esse mês, que a gente tirou de um relatório que a gente recebe do ABC, que é um relatório que particularmente eu gosto bastante. Eles fazem todo o mesmo relatório de crédito, colocando na tela agora, da captação líquida dos fundos de crédito privado durante, eles mostram desde setembro 23 até dezembro de 2025, mas acho que o enfoque que eu gostaria de dar, principalmente no mês de dezembro, a gente observa que houve um resgate líquido na indústria de crédito privado, né, nos nossos fundos. Olha que interessante, novembro já foi desafiador do ponto de vista de aportes, resgate de mais de 9 bi, e agora em dezembro resgates de mais de 21 bilhões de reais, o que traz ainda um fator adicional de dificuldade para os gestores de crédito,
Porque quando você tem que lidar com resgates, você ainda tem que pensar que você tem que vender ativos para honrar esses resgates num ambiente que não tem spread, né? Que está faltando ativo bom. Então não é fácil gerir, né, essa classe de ativos no momento onde você ainda tem os resgates associados. Mas não é... Primeiro eu vou falar do ano. Então, e no ano, a indústria de crédito teve um resultado extremamente positivo, quase 73 bi de aportes líquidos. Então, ótimo, foi um ano bom para o crédito, né? Renda fixa alta, eu acho que, né, Selic alta, apesar da falta de ativos bons, com spreads, né, saudáveis, a gente conseguiu ter um resultado muito bom, tanto em termos de captação para a indústria, quanto em termos de resultado. E trazendo aqui agora a discussão para a Athena, no contexto da Athena, nós não observamos esses resgates em dezembro, como a indústria vem sofrendo. Foi o mês de maior resgate, foi dezembro 25, mais de 21 bi de resgates líquidos na indústria de crédito, e nós da Athena, pelo contrário, nós tivemos aporte líquido. E eu acho que isso não é coincidência. A Athena, desde o ano do seu início, a gente tem esse comportamento contracíclico. Quando a indústria tem resgates ou quando sofre algum estresse de mercado, que os resultados dos fundos, dos nossos concorrentes, eles tendem a cair, a gente tende a receber aportes. É claro que isso não é uma regra para frente, porque a gente não pode prever o futuro, mas eu acho que é pelo comportamento dos nossos resultados, dos nossos fundos, acabam atraindo justamente os cotistas que preferem a cautela nos momentos mais desafiadores. Então, não coincidentemente, a gente acaba tendo aportes em momentos mais desafiadores da indústria. E aconteceu isso em dezembro. A gente fechou o ano muito feliz na Athena, em termos de captação, em termos de patrimônio líquido, e a gente está muito preparado aí para 2026. E já falando em 2026, a gente está extremamente otimista. É claro que a gente sabe que é um ano que vai ter eleição, vai ter muita discussão política, vem pela frente. A gente espera a volatilidade sim, mas eu acho que faz parte do jogo dos gestores lidar com a volatilidade. A questão não é se vai ter, é que tipo de oportunidade é boa num contexto político, num contexto de eleição, que traz aí mais um desafio, principalmente porque é presidencial, né, a eleição, e que ativos que vão conseguir performar bem nesse cenário, claro, de volatilidade. E mais, agora a gente vai ter Copom no final do mês. Selic vai já começar a baixar, a gente vai entrar num ciclo de redução de Selic, é o que todo mundo espera, né? Inclusive, falando do que o mercado espera, a curva indica uma Selic para o final do ano em torno de 12 a 12,5, né? 12,25, por aí. É o que a Selic, é o que o mercado está prevendo. Aqui na Athena a gente não faz previsão, a gente trabalha com os fatos. Essa né? Até posso voltar na tela a curva novamente, colocando aí na tela a curva novamente, quando a gente olha, porque essa curva DI, o que ela está dizendo é mais longo prazo, né? Essa do 13,5, né? Não é o curtíssimo prazo. No curto prazo, essa curva mesmo está prevendo 12,25 de Selic. Eu acho que se isso se materializar, para nós o ambiente fica mais saudável, né? Então eu acho que ainda é uma Selic alta, que privilegia a renda fixa, porém os spreads voltam a aparecer minimamente, né? Então eu acho que nesse contexto a gente está muito otimista. Acredito que o pior tenha passado. E não vou entrar aqui em política se A ganhar, se B quem vai se eleger, se candidatar. A gente aqui, eu acho que a gente tem que estar preparado para, desde quem vai se candidatar, quem vai se eleger, seja no cenário A, seja no cenário B, que empresas que vão conseguir passar bem em qualquer resultado que a gente venha obter nas eleições. Então eu já adianto, porque a gente recebe muito esse questionamento em época de eleições, qual é o posicionamento, como que os fundos iriam ou vão performar de acordo com o candidato A ou B se elegendo, mas a gente não antecipa essa discussão, a gente vive dia após dia, porque a nossa cota é diária, inclusive. A gente tem que estar preparado. O mais importante é a gente se preparar para as escolhas que nós fazemos dos investimentos. Então, que empresas que vão conseguir navegar 2026, obviamente pensando muito mais no longo prazo, mas a gente tem que passar por 2026.
num cenário que eventualmente a Selic não caia. A gente tem que fazer esse exercício, que deu um shift na curva e ela começa a subir novamente. Que empresas que nesse cenário sobreviveriam? Então, para nós, esse contexto é muito importante. E é claro, se de fato a Selic começar a cair, como a gente também espera, para nós é muito positivo. Para nós, eu digo não só a Athena, mas o crédito, a indústria de crédito privado, porque a gente volta a ter spreads mais saudáveis e ficam mais atrativos ainda os nossos fundos, os nossos produtos. Porque se hoje a gente está vendo um cenário de 107, 108 de spreads nos nossos fundos, eu digo, né, de crédito privado, num cenário que a Selic caia para esses 12,5 aí no final, só desse efeito da Selic cair, a gente já ganha 3 a 5 pontos de resultado acima do CDI, só pelo fato da Selic cair. Então fica, obviamente que no relativo fica muito mais atrativo a indústria, né? Os nossos fundos também, que estão dentro, nesse contexto do crédito privado. Para finalizar, eu não poderia deixar de mencionar a nossa expectativa também para o nosso fundo de infraestrutura. Acho que é importante trazer para vocês que o juro real ainda segue muito elevado, acima de 7% no longo prazo. Isso são níveis de juros reais muito altos, que tornam fundos de infraestrutura não redeados muito atrativos. Lembrando que tem a isenção do imposto de renda, mas eu acho que não devemos aplicar em fundo de infra somente pela isenção. E sim, se ainda a rentabilidade será satisfatória, ainda que não se considerasse a isenção. Fundos de infraestrutura não redeados vão capturar excelentes resultados caso essa Selic venha a cair e se refletindo numa queda também do juro real. Importante frisar. É isso, pessoal. Foi mais um Athena Talks. Espero que 2026 seja um ano de muito sucesso nos investimentos para todos nós. Obrigada.